E eu diria assim, que o meu contato com o professor Cabral, o meu conhecimento que eu tive, né, o primeiro contato foi com o meu professor quando eu vim para a universidade para fazer o curso de História, que não era aqui, aliás, foi a primeira, segunda turma que foi aqui nesse campus, né, 1964, exatamente no ano da ditadura militar. Nós entramos em fevereiro e no final de março veio o golpe, então também o clima, diríamos assim, universitário não era dos mais agradáveis, sem dúvida nenhuma. Né? Mas entre as disciplinas do primeiro ano eu tive a disciplina de antropologia, exatamente com o professor Cabral. E eu conto inicialmente algumas coisas, né, dessa interação ou desse contato que eu tive com ele nessa disciplina, porque eu acho que daí já é possível abstrair alguns nortes, algumas orientações e o papel fundamental que ele exerceu na minha formação acadêmica. Assim como a professora Ana Maria Beck disse que tem uma dívida enorme com ele, né, por conta da sua integridade política, da sua retidão, da sua ética, né, no sentido do respeito à orientação política dela, que diferia e né, era realmente diferente da do próprio professor Cabral. Eu diria que eu tenho, se pode falar em dívida, né? Não é exatamente dívida, mas é exatamente o mesmo sentimento de respeito enorme, né? Que a professora Anne tem por ele e eu tenho na mesma dimensão, na mesma intensidade e, na verdade, em termos de eu dever a ele toda a minha vida profissional, né? E o conhecimento, enfim, dessa disciplina, antropologia, que me motivou desde as primeiras aulas. Eu acho que é difícil falar um pouco disso, assim como a Anne se emocionou, eu também, né, me emociono, porque eu vim de uma pequena cidade do interior, eu não tinha a menor ideia o que fosse a palavra antropologia, ou o conteúdo da antropologia, e a partir das primeiras aulas, eu comecei, ele começava a disciplina, ele já tinha dado as disciplinas, desde 1955 ele dava a disciplina de antropologia cultural, né? Tinha um outro professor que era um jesuíta que dava parte de antropologia física e o professor Piazza que dava, se não me engano, era etnografia. Etnografia geral e cultural. Exatamente, então essas três disciplinas já existiam na antiga faculdade de filosofia, desde metade da década de 1955, né? Mas quando, na verdade, eram dadas os cursos de História e de Geografia, não indistintamente. A Antropologia, que era dada em ambos, parece que a Física era só na Geografia, e a Cultural era só na História. E, enfim, quando houve mudanças seguidas, enfim, ao longo dessa pequena história de cerca de mais ou menos 5 anos, e passou depois os dois professores, aliás, o professor de Antropologia Física ficou vinculado a uma outra área, eu não sei exatamente a sua história, mas o professor Cabral e o professor Piazza, né, ficaram como responsáveis pela cadeira, então, como a professora Anne já disse, então cadeira de Antropologia. E eu cheguei exatamente no ano seguinte em que esta cadeira funcionava sob a responsabilidade do professor Cabral e do professor Walter Piazza, né? Bom, nessas primeiras aulas, como eu dizia, então, o professor Cabral já tinha passado para a sua disciplina de Antropologia Cultural uma parte relativa à Antropologia Física, especialmente relativa à evolução do homem. Então, esse foi o primeiro conteúdo que eu tive notícia, né? Que eu ouvi nas suas aulas, sobre o qual tivemos que ler uma vastíssima literatura sobre esse tema, ainda em inglês ou francês, e tinha que ler, tinha que dar um jeito de ler, né? Ele elaborou uma série de textos que nós chamávamos depois de sebentas, né? Sebenta por causa da palavra meio de sebo mesmo, né? Ele elaborou uma série de textos para nos passar, mas especialmente de antropologia cultural. Nós tínhamos que ler Malinowski, Linton e os clássicos da antropologia. Nós tivemos na parte de antropologia cultural todos. O que não tivesse tradução a gente tinha que ler no idioma original. Mas uma considerável bibliografia, mas em termos de novidade, diríamos assim, inicial, e que
enfim, produziu uma transformação fundamental, diríamos assim, em tudo que eu pensava sobre a realidade humana, né, até então, né, em tudo que eu tinha aprendido, se eu tinha, né, nos meus cursos iniciais lá na minha cidade. Eu fui formada no que não era chamado de segundo grau, mas no segundo grau eu me formei na escola normal, então eu me formei como professora primária. Foi assim que eu vim também para cá, e com a benesse de poder vir fazer curso universitário, continuando a receber meu salário de professora primária. Tive essa benesse, naquela época se tinha, né? E, enfim, tudo que eu sabia de história até então, né, era restrito à história das modernas sociedades, da sociedade, enfim, dos países, né? Dos países a partir da história de Roma, a partir da chamada civilização, diríamos assim, quando máximo até o Egito, etc, etc. E Cabral começou a nos falar, enfim, que essa história humana não começou a partir daí, que essa história humana começou muito antes, que ela tinha cerca de milhões de anos. E começou a falar então dessa evolução do homem, desse processo, né, de evolução dos seres humanos, juntando os aspectos físicos aos aspectos culturais. Ou seja, a grande novidade para mim, né, que vinha de uma história, no máximo, que regredia até o Egito, quando muito, né, ou ao Império Romano, etc, etc, era de que existiam seres muitíssimo antes disso, e que eles tinham, né, do ponto de vista da sua organização social, do ponto de vista dos seus utensílios, do ponto de vista das suas condições de sobrevivência no sentido pleno, muitíssimo mais do que isso. E era sobre isso que ele nos falava, e foi isso que começou a despertar o meu interesse e a minha vontade de saber mais, né? A gente até descobria que tinha índio em Santa Catarina. Depois, exatamente, porque a história de Santa Catarina, então, se é que a gente sabia o que a gente sabia sobre ela, começava com a chegada dos europeus. Assim como a história do Brasil... E o extermínio dos carijós. Claro, assim como a história do Brasil começava com a chegada dos europeus, né? Era até aí que a gente sabia, pelo menos que eu soube, na minha pequena cidade, na minha formação do primeiro e segundo grau. Bom, depois disso, o professor Cabral passou a focalizar muito mais numa antropologia cultural, e nessa antropologia cultural é que esse caráter dele, esse espírito, né, que ele tinha, é que era com esse espírito, né, o fato dele ser brincalhão, dele ter também, além desse lado extremamente temperamental, extremamente rigoroso, extremamente duro muitas vezes, né, ele era muito espirituoso e nos passou uma história, uma antropologia cultural alimentada por esse espírito. Então ele falava das diferenças culturais, que foi o enorme outro aprendizado que eu tive com ele. Ele nos falava das diferenças culturais no mundo inteiro, com exemplos da África, com exemplos do Extremo Oriente, etc, etc, sempre contando pequenas piadas, né, como a gente chamava na época, na verdade, de choques culturais entre esses diferentes grupos culturais. A UFSC, que era recém-criada, já estava instalada aqui no campus, né, veio trabalhar conosco, era trabalhar numa pequena sala, né, na qual estavam localizadas mesinhas para os professores. Ele, professor Piazza, né, professora Anne, que ainda não era professora, mas que já fazia pesquisas em teologia. Não, o Silvio não tinha voltado ainda. Quando começaram, o Silvio não tinha voltado. Voltou no segundo ano. E aí que eu fiz uma disciplina com ele de organização social. Mas as mesinhas eram tinha aquela mesa grande, numa ponta ficava Piazza e na outra eu. Exatamente. Uma urna funerária no meio. E uma mesinha, eu não sei se nessa mesa grande, que eu comecei a copiar fichas de aula, a cuidar das diários de classe, enfim, né? E quando era necessário datilografar algumas coisas que eu tinha aprendido como catamilógrafa e que eu comecei a me exercitar exatamente nesse tempo. Bom, nessa sala, além disso, desse espaço para os professores, já tinha livros acumulados e tinha também esqueletos, especialmente crânios humanos, especialmente crânios que o professor Cabral já estava reconstituído, já estava extremamente interessado em antropologia física, além da antropologia cultural, e as coisas. E no segundo ano
também foram para essas salas artefatos indígenas, porque o professor Silvio, que tinha ido para o Museu Nacional foi o primeiro que saiu, né, para fazer a sua especialização no Museu Nacional, já durante o tempo em que ele permaneceu lá, ele começou a estudar os shoppings, que depois foram os sujeitos fundamentais de da maior parte dos seus trabalhos, né, acadêmicos, e ele trouxe esses artefatos nas suas primeiras etapas de campo. Então era isso, era uma sala que era um mini museu, ou uma biblioteca, ou uma sala de professores no seu conjunto. E era de tal ordem a quantidade de coisas que elas começaram a migrar para o corredor da Faculdade de Filosofia. Então, à frente da nossa sala, no corredor, também havia esse material. Enfim, estávamos alojados, né, eu nessa época, como uma servidora, diríamos assim, mais da parte burocrática, mas que já comecei a partir do segundo ano, no terceiro, porque tu voltaste, fosse no segundo, para fora, né? Eu fui para o Rio em 65, voltei em 66. Então já no meu, 65 exatamente o meu segundo ano, né? E no primeiro ano de trabalhar com o professor Cabral, quando a professora Annie retornou, eu comecei também a ser convidada, felizmente, para ir para campo, às vezes por ela, outras vezes pelo professor Piazza, para as escavações de arqueologia. O professor Cabral, o professor Walter Piazza, que era o outro professor da cátedra de antropologia, como se chamava, e o professor Silvio, o retorno do professor Silvio, em 1965, elaboraram um documento para que se fizesse a instalação de um instituto de antropologia, que já tinha sido pensado originalmente pelo professor Cabral, né? E que esse instituto tivesse condições de abrigar tanto o acervo antropológico, arqueológico que começava, né, que já estava se acumulando naquela sala, como abrigar laboratórios, como abrigar dependências para a sala de aula, como abrigar biblioteca, enfim, com uma planta que foi delineada também por esses professores e que foi encaminhada para a reitoria. Mas esse documento que encaminhava, né, o pedido, né, da instalação do Instituto Universitário tinha alguns aspectos que eu acho que vale a pena salientar e que eu consultei esse documento 2, 3 dias atrás. Ele foi na verdade, eu tive acesso a ele através de um dos anais do Museu de Antropologia, que começou a circular, foi produzido a partir do primeiro ano que foi instalado aqui o Instituto, né, no segundo ano já saiu. Em 1969, 68, saiu um número relativo ao que foi, na verdade, produzido aqui em 68. Bom, então, nesse documento, eu acho que é importante, que eu destaco nesse documento, eu reli agora, então, recentemente, alguns aspectos que eu acho que são fundamentais. Em primeiro lugar, relativos à argumentação do professor, desses 3 professores, né, claro, encabeçados pelo professor Cabral, que foi o grande protagonista, que foi o nosso grande precursor, né, da antropologia aqui em Santa Catarina, mas os argumentos relativos, né, à necessidade dessa instalação, era colocado como uma necessidade. O primeiro grande argumento é que já tinham sido iniciadas as pesquisas nessa área, na área de antropologia, e que haveria necessidade de espaço para esse acervo que estava sendo acumulado, para que se possibilitasse, se ampliasse a formação de professores, aí já começando localmente, não através apenas da cadeira de antropologia, das cadeiras de antropologia, mas através de uma formalização de estágios, né, em antropologia. E o argumento central, eu diria, que praticamente é mais o argumento com o qual ele começa esse documento, da necessidade de expandir as pesquisas, em primeiríssimo lugar, na arqueologia. Porque ele fala por que precisa ampliar, por que precisa estender essas pesquisas. Por causa do monumental acervo, patrimônio arqueológico do estado de Santa Catarina. Ele falava em monumental, ele falava especialmente pensando nos sambaquis, ele falava do número de sambaquis, da concentração de sambaquis de Santa Catarina, que isso tinha importância internacional, não é? Que tinha atraído já pesquisadores internacionais, que tinha já pesquisas sendo feitas pelos próprios catarinenses. Ele falava das pesquisas do Padre Ror, né? Ele falava das pesquisas iniciadas pelo professor Piazza, enfim, falava da importância
desse patrimônio, e falava da importância desse patrimônio do ponto de vista da necessidade de que ele fosse, né, mais e mais estudado, e especialmente porque, diante dessa importância, ele estava sendo destruído. Isso está literalmente nesse documento. Ele fala, o documento tem, se eu não me engano, umas 5 páginas, pelo menos 3 estão falando desse patrimônio e da importância de se dedicar ao estudo desse patrimônio. Essa era a primeira grande razão para estudar, para se registrar a importância desse patrimônio, transmitir essas informações a respeito de publicações de artigos, etc., informar alunos e, ao mesmo tempo, né, contribuir para a sua permanência e para evitar a sua destruição. Né? E esse argumento era fundamental nesse documento, como eu disse. Um segundo argumento era a necessidade de se aprofundar a pesquisa e o ensino a respeito das sociedades indígenas que existiam em Santa Catarina. Ele falava nominalmente de algumas delas, né, dessas sociedades, e falava de que elas estavam localizadas em algumas áreas mais ermas de Santa Catarina, algumas já localizadas em alguns territórios, mas não, obviamente não definidos. Ele não trabalhava nesse sentido, falava apenas algumas áreas de referência desses grupos indígenas, né? E que esse estudo, então, e na verdade a divulgação também a respeito dessa existência deveria ser ampliada, e falava, em terceiro lugar, de que essa diversidade cultural de Santa Catarina se dava não apenas em função da presença desses grupos, né, mas que se dava também em relação à presença de outros grupos étnicos que contribuíram para a formação de nosso Estado, e que isso justificava, então, a criação desse instituto, né, isso justificava a ampliação, em termos mais sintéticos, da possibilidade das pesquisas, especialmente das pesquisas, e dos estudos em termos dessa diversidade cultural de Santa Catarina, tanto pré-colonial quanto pós-colonial. Esse, portanto, foi um documento-chave, foi um documento importantíssimo, que foi aceito plenamente pelo professor Ferreira Lima, que era, na verdade, né, um estimulador, um animador, né, das atividades promovidas pelo professor Cabral, sempre deu total apoio a essas atividades, que prontamente encaminhou para o Conselho Universitário, né, e esse documento foi prontamente aprovado, e estávamos assim em 1965, o Instituto foi, na verdade, começou a ser instalado a partir dessa pré-definição de que seria aqui, nesse local, que era uma baia, etc., né, que começou, então, a ser reestruturada para ser esse instituto, sob orientação do professor Cabral, sem dúvida nenhuma. E ele começou a ser instalado, então, assim, acho que em 1966, e ele foi oficialmente inaugurado em 1968. Eu tinha terminado a minha graduação em 1967, né? E em 68 estava sendo inaugurado esse instituto, né? Há notícias sobre essa inauguração nos anais também. Estavam aqui presentes para a cerimônia da inauguração 5 outros reitores de outras universidades brasileiras, para vocês terem ideia da importância que assumiu, né, essa instituição para a nossa própria reitoria, né, a ponto de convidar também, através do professor Cabral, essas outras universidades. Há uma lista de pessoas ilustres, tanto do ponto de vista aqui de Santa Catarina, né, tanto do ponto de vista de autoridades religiosas, autoridades governamentais, professores de outras áreas, etc. Enfim, foi uma cerimônia extremamente importante para a própria universidade, pela importância, evidentemente, que estava se dando, então, a criação desse instituto, que foi o primeiro instituto, e depois, posteriormente, foram criados outros 2. Bom, dada essa importância, assim que foi inaugurado, nós passamos para cá. Eu digo nós passamos porque eu terminei em 67 minha graduação, mas o professor Cabral me convidou para ser estagiária em antropologia. Eu fui, então, a primeira estagiária de um museu de antropologia, né, sob orientação da professora Ana Maria Beck. Só fazendo um parênteses, que a Zeca refere sobre a importância da inauguração,
é interessante porque o Instituto, com seu pequeno museu, passou a ser um cartão de visitas da universidade. Não batia ninguém nesta reitoria que não fosse encaminhado para ver o museu, para ver as pesquisas. A essa altura o Silvio já tinha trazido alguma coisa do Shopping também. Então tinha arqueologia, dos Ticuna, mas principalmente Santa Catarina tinha a arqueologia, porque estava os sambaquis, a cerâmica, e estavam os índios, não é? Então esse pequeno museu dava assim uma pequena amostra de Santa Catarina. E todos os visitantes da reitoria vinham com a Bia da Câmpora. A Bia da Câmpora na frente, e lá vinha a visita ilustre, não é? E nós nos desdobrávamos, porque tinha dias de 3, 4, 5 visitas, e nós nos desdobrávamos, e às vezes tinha que ser à tarde, porque a visita só tinha à tarde. Então, a importância que teve no começo do desenvolvimento da universidade foi muito grande. Obrigada. Sim, pois não. Bom, então, esse estágio transcorreu aqui, né? Eu já estava iniciada, de um certo modo, na arqueologia por conta de acompanhar o campo, né? Mas fui iniciada com a literatura arqueológica, fui iniciada com trabalhos de laboratório, etc. Né? Terminado esse ano, o professor Cabral, de novo, me fez um novo convite, né? E me disse: você gostaria de estudar cerâmica arqueológica? Eu já volto, eu era político. E eu já volto a falar então dessa coisa interdisciplinar dele, né? E se você está interessada, bom, eu estava interessada em tudo, né? Seja o que for que tivesse relacionado à arqueologia e à antropologia. Pois bem, você quer ir para o Museu Guilde em Belém do Pará? Eu disse: claro que eu quero ir para o Museu Guilde em Belém do Pará. Ele pensou em me enviar para uma área específica da arqueologia, porque não apenas ele viu as divisões macro, vamos dizer assim, da antropologia, mas as divisões internas a cada área específica. Então, no caso especialmente da arqueologia, eu faria cerâmica arqueológica por conta da área da arqueologia. A Teresa foi para a USP para fazer malacologia, que é o estudo, enfim, das conchas que compunham o sambaquis, da fauna que compunha, né, dos restos da fauna que compunham o sambaquis, e assim por diante. Ele foi pensando em áreas distintas. Foi para fazer antropologia física, como o professor que naquela época era da odontologia, que veio para o museu, para então o instituto, para fazer antropologia física, o professor Edson Araújo, foi também para São Paulo para aprofundar um pouco mais, né, seus conhecimentos na área de antropologia física, modelagem dos crânios, etc, etc. Enfim, era uma visão multifacetada da própria antropologia como um todo e de cada área específica da antropologia, especialmente no caso da arqueologia. Foi extremamente minuciosa essa preocupação dele com a preparação para áreas diversificadas. Bom, essa era uma das marcas, diríamos assim, do professor Cabral, essa visão intermultidisciplinar que ele trouxe, ele próprio de uma formação de uma outra área, né, da sua formação de médico, e é uma visão inter que ele acabou multiplicando, diríamos assim, ou também nas suas publicações, né? Ele fazia publicações que tiveram a ver no início, sim, com a sua área de medicina, mas o seu próprio doutorado em medicina tinha a ver com questões ligadas a questões culturais. Ele estudou hábitos alimentares, alguma coisa do gênero, né, se eu não me engano. Curso de cátedra, né? Para curso de cátedra, exatamente. Para medicina legal. Para medicina legal, exatamente, hábitos alimentares. E ele se interessou e se escreveu muito sobre o folclore de Santa Catarina, né? Eu acho que vale a pena eu ler um pequeno trecho, vou ler bem rapidamente, que é muito pequeno, de um discurso do professor Cabral, né, que ele proferiu quando ele recebeu o prêmio, já não estava mais, já estava aposentado, aliás, quando ele se aposentou na universidade, ele recebeu o prêmio de professor emérito da universidade, né? E ele, entre outras coisas, dizia o seguinte, né? Aliás, um livro dele, que eu li depois numa homenagem que nós fizemos a ele no seu centenário,
Nós fizemos aqui uma mesa redonda num encontro de antropologia do Mercosul. Antropologia do Mercosul que começou criada pelo professor Silvio, como uma antropologia. Em 1972 o museu, o Instituto já era museu, enfim, não vou entrar nesses detalhes agora, mas ele dizia num livro, Nossa Senhora do Desterro, Memória e Notícia, publicado em 1971, o seguinte: Nossa Senhora do Desterro é a crônica modesta e simples da gente que não costuma frequentar as páginas da história, ao lado de figuras imponentes de farda e de anel. E mais adiante, é a história da gente e do povo que se agita nas ruas, que não sobe as escadas cerimoniais das casas de governo, da gente que vive, goza e sofre e morre esquecida, mas cujos costumes, cujas alegrias e cujos sofrimentos retratam fielmente uma época. Essa é a história de uma vila e de uma cidade velha, de ruas estreitas e sujas. É a história dos seus marinheiros, dos seus soldados, dos seus escravos, dos seus mercadores e até de suas mulheres de má vida. História banal e corriqueira. Enfim, né? A história banal e corriqueira era essa história final que a antropologia se interessava. Era por essa história banal e corriqueira, né? Então, muitos escritos do professor Cabral eram escritos de antropologia cultural, mesmo que eles tivessem a perspectiva, diríamos assim, um rótulo, né, de história, era uma história cultural, né? Então, a aproximação do professor Cabral com essa história cultural, ela vem de muitas das suas obras anteriores que eram rotuladas de história cultural, né? Sintetizando para encerrar, lamentavelmente, né, o Instituto de Antropologia criado pelo professor Cabral, eu digo lamentavelmente porque isso o abalou muitíssimo, né, em 1969 começa a ser, ele foi instalado em 1968, ele começou a funcionar em 1968, em 1969, né, começa na Universidade Federal de Santa Catarina uma reforma universitária que vinha de cima, claro, né, nós já estávamos no período ditatorial, vinha de cima de um acordo McUsaid, inspirado direto dos Estados Unidos, uma reforma que transforma, diríamos assim, as antigas faculdades, né, em centros e em departamentos, e as disciplinas que eram chamadas de cátedra em disciplinas que deveriam ser vinculadas a departamentos de ensino. A essas alturas, né, muda então completamente a estrutura da universidade, tanto para ensino quanto para pesquisa, e o Instituto de Antropologia. Para poder sobreviver, isso foi um acerto muito doloroso, muito discutido, que o professor Cabral teve que fazer, né, com quem implantou a reforma universitária, com quem teve que implantar a reforma universitária, foi que o então Instituto passasse a receber o nome de museu. Uma coisa que não o agradava de início, como órgão suplementar também. Antes tinha uma relativa independência, passou a ser órgão suplementar ligado diretamente à reitoria. É isso que ficou estabelecido nessa oportunidade, segundo pelo menos os documentos que eu li nos próprios anais do museu. Bom, o professor Cabral ficou extremamente insatisfeito, adoeceu, teve licença de saúde, pelo menos era essa a justificativa, né, pela qual ele se afastou em 1970, se afastou do museu. O professor Silvio começou a exercer a direção interina, né, e substituta do professor Cabral. Ele continuou em casa, de alguma forma, né, vinculado, claro, ao museu, interessado nas coisas que aqui aconteciam, mas se afastou e o Instituto virou então Museu de Antropologia, né? Ele sofreu depois uma série de modificações, né? Quando eu voltei, eu estava em Belém do Pará ainda em 1970, eu fiquei lá 69, 70, quando eu recebi uma carta da professora Jerusa, que também já estava trabalhando aqui no museu em pesquisas, porque ela era da área de geologia e geomorfologia, outra área aqui o professor Cabral, né, juntou, a Jerusa fez uma especialização no Paraná, com o professor Vigarella, para poder ajudar nas tarefas de pesquisa de arqueologia, mais uma área a que o professor Cabral deu atenção. Quaternário, né? No quadro do quaternário, né, geologia e geomorfologia do quaternário. Pois bem, enfim, recebi uma carta da professora Jerusa, outra do professor Silvio, dizendo: acabamos de sofrer ou acaba de acontecer na UFSC a reforma universitária. Precisamos urgentemente de mais professores. Por quê, né, que precisamos de mais professores? Porque além
daquelas disciplinas iniciais que eram lecionadas no curso de História e Geografia. Com a reforma universitária, a antropologia passou a ser lecionada em N cursos. Enfim, o que significou, fechando, né, então minha fala, significou que as nossas tarefas acadêmicas, do ponto de vista do ensino, absorveram significativamente o nosso tempo. Nós tivemos que assumir também tarefas burocráticas, administrativas, junto ao departamento, junto ao centro, né? A professora Anne foi, inclusive, diretora do centro, o professor Silvio, enfim, assumiu depois até funções na reitoria, mas bem depois, né? Eu fui chefe de departamento, enfim, assumimos tarefas, eu coordenadora de antropologia desde quase do início da mudança para lá para. E tínhamos essa carga pesadíssima de ensino. Quando é que a gente podia fazer pesquisa? Especialmente nas férias, né? A gente podia fazer pesquisa na Semana Santa, a gente podia fazer pesquisa no Carnaval. Enfim, a gente tinha que limitar o nosso tempo significativamente para poder dar conta de manter pesquisa, e aos poucos é que fomos conseguindo ampliar o nosso quadro de professores, aos poucos é que fomos, enfim, até poder dedicar mais tempo também, dividir esse tempo entre ensino e pesquisa. Eu paro por aqui, teria muitíssimas mais coisas para contar, claro, mas... Eu só queria acrescentar um aspecto que a Zé contou. A nossa ida para o departamento de Sociologia, ela não se dá impunemente, porque era um conjunto de professores especializados, não é? Um peso intelectual já dentro da universidade, embora jovens, né, mas com peso intelectual na universidade. E a carga horária distribuída entre nós todos, às vezes, por uma série de questões, não chegava, vamos dizer assim, até a carga que a universidade achava que nós devíamos ter. Então nós éramos ameaçados de dar disciplinas de sociologia. Olha, até professor para disciplina de sociologia, ninguém sabe nada disso. Como é que nós vamos dar uma aula? Não, mas aí, à custa de muita negociação do Silvio, principalmente, não é? É que nós fomos conseguindo, porque primeiro nós estávamos todos no básico, depois nós fomos conseguindo dar disciplinas nas fases mais adiantadas, e aí a gente foi aliviando essa carga, porque era pesado. Reunião de departamento era uma guerra, né? Sempre era uma guerra. E foi, olha, até separar a antropologia da sociologia, foi uma batalha. Meu Deus. Mas sobrevivemos. Sobrevivemos. Cabral coloca no discurso de inauguração da instituição. Ele diz assim, ó, esse instituto, que hoje se inaugura oficialmente, paraninfado por tão ilustres personalidades, em verdade surgiu há 5 anos passados, né? Quando a equipe da cadeira de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Federal de Santa Catarina sentiu, isso que eu acho importante, isso aqui eu acho para mim é fundamental, que não seria mais possível, nem seria justo, continuar enclausurada dentro dos limites impostos pela programação didática que a mãe tinha alheia, indiferente à realidade a que todos planteavam. Era essa a preocupação dele, de que a cadeira de antropologia não ficasse mais enclausurada dentro, quer dizer, ou seja, que ela tivesse próprios. Isso é uma coisa interessante. Por outro lado, também, naquela época, é uma coisa que eu, no fundo, vou discordar de vocês três aqui em relação à questão museu. O que não se tinha era a identidade, não se tinha a concepção do que é o museu hoje. E como eu saí daqui para fazer o meu estágio em São Paulo e acabei não voltando por causa dessas confusões que tinham acontecido, o doutor, quando ele me chamou, ele disse assim, menina, que todo mundo já sabe, que ele me convidou para eu fazer malacologia. Ele me chamou na sala ali do gabinete e disse,
minha filha, te conheço muito e eu sei que você não vai querer se desviar do que você está querendo, que é arqueologia. Então você só vai voltar aqui para esta universidade daqui a 10 anos. Faça o que você puder fazer lá pela USP e fique por lá. Foi que daí, coincidentemente, eu acabei sendo orientada do Piano Bezerra de Menezes, que hoje é o grande intelectual na área de museologia. E aí, depois, hoje em dia, entendendo, quer dizer, ou seja, de um lado que eu vivia aqui dentro, e depois com toda aquela orientação do Piano Bezerra de Menezes, e eu voltei de novo para ver os estatutos do Instituto de Antropologia. E neste Estatuto de Antropologia está lá assim, a criação de um museu. Aí é que eu entendi o que era museu para Cabral. Era apenas o local das exposições. Então pensa bem isso. Era expor. Então, na realidade, mas hoje, esse instituto idealizado pelo Cabral é o que se entende por museu. Entende? Que é uma instituição que faz pesquisa. Então, por isso que eu acho que a defesa dessa instituição, sabe, seja como museu, ela tem que ter pernas próprias, como diz o Piano. Ela não é concorrente da área de ensino, mas ela corre em paralelo. O museu e tem uma outra, entende? Quer dizer, eu acho que é outro capítulo que não valeria a pena, né, entrar aqui, mas eu acho que isso ficou. E essa semente do Dr. Cabral, com essa preocupação desse instituto, foi o que, quando eu voltei, 10 anos depois exatamente, eu acabei voltando para cá, e foi quando a Neuza assumiu, né, quando tu largaste a instituição, a Neuza assumiu e a Neuza me chamou para eu recuperar de novo a arqueologia que estava meio assim, meia bombazinha. E o que eu e a Zeca tinham saído. Que vocês não saíram. Aí o que eu senti? Eu disse, eu não vou poder fazer arqueologia numa instituição falida, que estava em 1978, isso aqui era local, pelos regimentos da universidade, era local de guarda de acervo, né? Era apenas isso, de acervo, sei lá, de patrimônio. Eu não sabia, porque ninguém também não... Porque naquela, também ninguém, né, porque a instituição que se entende hoje como museu era muito recente. Tanto que a lei dos museus saiu em 2009, não precisa dizer mais nada. E aí, então, aí foi a minha preocupação, eu disse, bom, como é que eu vou fazer uma pesquisa arqueológica numa instituição que ninguém pesquisa? E eu vim para cá como arqueóloga. Quer dizer, ou seja, eu não vim como um outro cargo, entende? Quer dizer, eu vim para cá para fazer arqueologia, porque eu estava em São Paulo há 10 anos estudando arqueologia. E aí, então, foi aonde eu comecei, entende, a montar projeto de pesquisa. E o Silvio dizia, mas o museu não pode fazer pesquisa, porque o regimento não podia. Eu disse, mas não é o museu que vai fazer, sou eu que vou fazer. E com muito de esforço, a gente conseguiu recuperar que o museu fizesse pesquisa. Aí, em 1992, eu fui convidada para ser diretora do museu, e aí, então, toda aquela nossa experiência da época do Cabral, os discursos, aquilo veio à tona, né, inclusive com o apoio do Silvio, que ele disse que o museu tinha um acervo maravilhoso, mas que faltava corpo técnico, né, pessoas para tocar esse museu para frente. Foi aonde então quer dizer, coletivamente nós fizemos um projeto para tocar esse museu para frente e colocamos o que nós tínhamos, o que a gente tem de positivo e o que a gente tem de negativo, as nossas dificuldades. E as nossas dificuldades passar pela formação de pessoal, pela construção de reserva técnica, precárias, e pela ampliação do quadro. Tanto é que depois, quando eu voltei de novo, né, eu consegui que a gente trouxesse para cá mais arqueólogo, né, o concurso, né, de historiador, de restaurador, de pedagogo, e assim foi. Entende? Quer dizer, tentando justamente sempre, por que eu estou trazendo isso? Aquela preocupação do Cabral, entende? Daquela instituição. Não importa o nome, é isso que eu quero dizer, que era aquela instituição que tem que ter, digamos que ela é multidisciplinar, que faz pesquisa, que se preocupa, né? E que, como diz o Piano Bezerra de Menezes, quer dizer, ou seja, é uma instituição movida pelo seu acervo, né? E é o que nós temos hoje. Então eu acho que eu teria isso, porque vocês já falaram tudo. Por exemplo, Ania, isso é interessante. Enquanto falasse da defesa dele na época da ditadura, nós tínhamos uma colega que tinha um irmão que era o
o comunista mais famoso de Santa Catarina, sabe quem é, né? Mário. Ah, É sim, irmã Mário do Mário. Mário Bastos. E ela falando, era a nossa colega, que lembra, né, Sara da Titina, né, falando, não sei o que ela falou em alguma coisa, em sala de aula, e aí o Nelson Nunes se virou para ela e disse, isso é coisa do Mário. Dedo. Aí nós tínhamos 2 professores que digamos assim, que devia ser da Urene, que era né, porque era o teu tio, mas também tínhamos o Jaldir Faustino da Silva, que foi o maior de tudo, que entregou todo mundo nessa. Olha, acho que está errado, está enganada. Ele também acha. Está enganada, né? Concordo com ela. Mas a do Mário ele dedou. Eu sei que ele foi do Mário, ele dedou. Mas eu sei Mas o Mário ninguém dedou, o Mário era explícito. Não tinha que dedar. Tá certo. Ele não fazia segredo do que era. Tá certo. E assumiu. Então tá, isso é verdade. Não estava nem aí, né? Inclusive, mas era sobrinho de governador, de não sei quem, quer dizer, não estava nem aí, para ele era fácil. Mas o que eu. Não, sei, foi fácil, mas. Não, mais fácil do que obviamente para não era outro. uma questão de mas ele delação. foi, não, ele foi preso e tudo, mas mas eu fui Jaldir, visitar. não tenho Eu fui- procuração para Tem que defendê-lo, ver não, mas ela que não o me Jaldir lembro. era general, né, também. Não, mas eu que era não- general. Vocês não Tem que deixaram dar terminar então o que ele fez. Aí o Jaldir fechou a porta e botou o dedo e disse assim, eu não vou admitir que dentro do comunista dê a opinião aqui dentro e não sei o que, coisa. Sou torto o verbo, por isso que eu estou falando, entende? Aí, lógico que ela desabou a chorar, foi aquele... Olha, ele saiu por uma porta, entrou, o doutor Cabral fechou a porta, e disse, olha aqui, eu não estou... Olha, vocês... Deu um pau e Não o miserável foi. Mas falou horrores e defendeu todo mundo. Isso que eu entende, quer dizer, seja, Não, mas na isso mesma aula, não, era isso que eu me lembrei deste detalhe, assim, que foi realmente... E só uma coisinha, e uma coisa que eu admiro, que eu admirava no Jaldir, é que ele teve um arranca-rabo com o meu tio, assim, não é brincadeira, teve revólver na história. Qualquer coisa era braba. Que lembra disso, né? Teve revólver na história. Teve revólver na história. O pau fechou feio. Agora, o Jaldir era meu professor, nosso professor, nunca deixou transparecer o problema que tinha com Não, meu sala de tio aula não. para mim, na sala de aula, e como pessoa, como amigo, meu amigo a vida inteira, e depois, mais tarde, eu, como admirava o Jaldir, ele pintava, mas só dava os seus quadros para a família, ele não mostrava o quadro para ninguém. E eu insisti tanto que ele me deu um quadro, ele levou no carro, bem escondidinho, pôs no meu carro, assim, na hora que eu fui entrar no carro, saindo da faculdade. Eu já era professora nessa época. E eu insisti tanto para o meu tio ainda, que graças a Deus os dois fizeram as pazes antes de morrer. Graças a Deus. E porque eu me meti no meio, porque eu disse para ele, Patei, eu chamava ele de Patei, eu disse, Patei, ele nunca demonstrou que o problema contigo pudesse me atingir, porque é muito fácil, você faz qualquer coisa, né? A Tereza apronta qualquer coisa para alguém, aí daqui a um pouco o filho da pessoa a pessoa vai em cima e tal. Ele podia chegar, se ele fosse um homem que odiasse, um homem que tivesse Não, você não coisa, mas que não, ele eu podia podia, meio que, né, me puxar um pouco o tapete, se fosse um cara mau caráter. Mas ele sempre foi amicíssimo meu, inclusive quando eu entrei na universidade como professora, na época que não tinha concurso ainda. A gente entrava pela janela. E depois abriram os concursos, depois de muitos anos abriram concurso. Eu fiz 2 concursos internos na universidade. Num deles, o professor Jaldir era da banca e ele ficou doente, ele não pôde comparecer. Ele mandou uma carta, envelope fechado, mandou ao Jaldina, era chefe de departamento, mandou envelope, que eu me lembro mais ou menos escrito assim, senhora chefe,
por motivo de doença, de saúde, qualquer coisa, não posso comparecer à banca da professora Sara. Como conheço a inteligência dela, a ética, o trabalho profissional como aluna e como professora, estou lhe dando conceito A. Por escrito, se existe, deve existir lá arquivado no departamento. Eu entendo, porque eu também tenho motivos ele era amigo do meu pai e tudo. Vizinho, né? É vizinho, há uma época depois sobre vizinhos e tudo. Só que naquele dia foi bravo o que ele fez dentro de sala de aula, é isso que eu quero dizer. Ele realmente se passou. Tá? Não, porque. Não, ali estava o general. Estava o general, mas por outro lado também houve um movimento. O diretor na época era aquele químico. O Nilson Paulo, ele era vice-diretor, não era? O Jaldir. Eu sei que nós, estudantes, fizemos uma passeata à noite na Praça 15. E nós estávamos lá, pulando, né, com cartazes, e que eu olhei no jardim, estava lá o Jaldir. Passei por ele e disse, eu nem vou ver, porque vai ser feio. Por quê? Porque como ele era meu vizinho, ele tinha uma biblioteca fabulosa, e os trabalhos dele, eu ia lá para casa dele, pesquisar no livro. E aí eu lá no... Aí fizesse cara de paisagem, né? Não, no dia assim, a pior, no dia seguinte, 2, 3 dias depois, eu fui lá na casa dele, mas eu me dava muito bem com a mulher dele, a amiga, que a gente sabe que era outra figura, né? Aí ele não disse nada, gente, ele não falou nada. Deixou eu carregar todos os livros que eu queria, quando eu estava na porta, uma pilha de livros, ele se vira para mim e diz assim, mas você estava lá na passeata. Aí eu me virei, o que é que eu vou dizer? Me virei para ele e disse, pois é, né, professor, mas aquela passeata de quem que era? De estudante, não era? Eu sou o quê, professor? Eu não sou estudante. Se esse instituto não tivesse sido Naquela criado, nós não teríamos quase nada mais hoje de sambaquista. Apesar de muita coisa destruída, porque eu só queria contar uma coisa para vocês. Eu tenho um livro que nunca foi publicado porque tinha 200 e poucas fotos, ele ia custar muito caro, até hoje não foi publicado sobre a história de Teresa Cristina. E um documento que eu pesquisei dos ingleses que fizeram a estrada é que achei um ofício dizendo que achamos, nós quando estávamos cortando lá perto de Laguna os trilhos lá, achamos muitas peças arqueológicas nesses, como é? Ele usa a palavra inglesa, Shellmont. E mandaram tudo para a Inglaterra e alguma coisa foi para o Rio de Janeiro, deve ter ido para o Museu Nacional. Provavelmente foi Sambaquita que cabeçudo, ele foi completamente destruído na construção do Exatamente. A Inglaterra deve estar cheia de coisa. O Castro fez uma pesquisa. E outra coisinha que eu queria contar, como eles estão falando do homem, do médico, do folclorista e do antropólogo, tem uma história ótima, porque essa eu presenciei. Meu tio era muitas vezes chamado através de rádio, na época, né? Rádio, para atender gente fora, como médico. Então, a Lagoa, vocês imaginam que era a subida do Morro da Lagoa, naquela época, eu mais ou menos com uns 7 anos, né? Há 60 e poucos anos atrás. E aí, a minha tia não ia junto com ele de jeito nenhum. Agora, eu, metida, sempre estava do lado dele, né? Eu era um grude nele, eu sempre fui um grude nele. Graças a Deus, devia ter sido mais ainda, porque deixei de aprender tanta coisa. A gente nunca sabe quando vai perder uma pessoa, né? A gente nunca sabe quando vai falar com uma pessoa a última vez. Então, por isso hoje, quando eu posso assim, curtir as pessoas o máximo possível, eu curto, porque eu tenho muito medo disso, ficar faltando. E eu fui uma vez, ele foi atender uma pessoa, uma velhinha, lá no Rio, Rio Tavares, eu sempre confundo o Rio Vermelho com o Rio Tavares. Rio Tavares. Rio Tavares. É ali quem vai pro Ribeirão, pro lado esquerdo. Rio Tavares, né? Pois é. Ele foi atender uma velhinha. Parece que a casa, onde tinha uma sala, que era assim uma espécie de um postinho de saúde,
Só que não tinha ninguém para atender. Tinha uma pseudo-enfermeira lá, local, né? E a casa eu acho que até existe, eu passei um ano e pouco atrás lá, eu acho que a casa ainda existe, fica bem na antiga, assim, dessa bem colonialzinha, na beira da estrada. A velhinha estava com uma impinge, que coisa mais antiga, né? Será que tem nome novo para isso ou continua o mesmo nome? Uma coisa que desapareceu, né? Com antibiótico. Desapareceu coisa nenhuma, menina, ainda existe, só que eu acho que nem tem outro nome, as coisas mudam. Por exemplo, rótula não é mais rótula, né? Nós estamos antigamente ainda. Aí a velhinha estava, enfim, com uma impinge na testa. Aí meu tio olhou aquele negócio e eu era experta em impinge, porque eu tive uma imensa em cima da mão. Aí meu tio, tá, o que a senhora está pondo? Não, a fulana, que era assim uma espécie de uma bezedeira local, mandou que eu pusesse 3 peninhas pequenas, brancas de galinha, em cima, de noite, sempre antes de dormir, que isso ia sumir. Aí meu tio, tá legal, tá. Então é o seguinte, a senhora vai fazer o seguinte, a senhora vai pedir para o seu filho ir na farmácia, comprar é um remedinho líquido, sabe? Ele é azul de metileno. Não existe. Existe. Espero não ter mais. Mas olha, se tem azul de metileno ainda é porque tem impinge. Porque só servia para impinge. Aí pede para o seu filho comprar o azul de metileno. Ele fica azulzinho, mas depois a senhora tomando banho, mas quando sarar, tal, vai sair tudo. A senhora passa e depois põe as 3 peninhas em cima. Aí eu fiquei meio assustada, eu já tinha 7 anos, mas já era viva, porque eu vivia atrás dele, né? Aí eu disse, patei, por que tu mandasse? Tu és médico, como é que tu vais mandar a velha pôr pena de galinha, sabe Deus que nojeira, em cima da impingir? Por quê? Porque se eu disser para ela pôr só azul de metileno, ela não vai pôr azul de metileno e vai pôr só as penas de galinha. Quer dizer, o antropólogo e folclorista está nesse fundo. Eu quero agradecer do fundo do coração essa homenagem a ele e, modéstia à parte, ele merece. É isso que eu quero dizer. E essas criaturas aqui são maravilhosas, estiveram do lado dele, ele adorava essa turma, fora os outros que já se foram e que não estão presentes. Mas era uma turma muito boa, era uma equipe fantástica e eu acho que ele onde estiver, ele está agradecendo essa homenagem. Muito obrigada. E acho que essa visita ao passado me deixa mais orgulhosa ainda de ter sido formado para essa universidade, de ter sido professor dessa universidade, de ter sido estagiário desse museu, né, como CNPq. E eu espero mesmo, né, de que essas histórias e essas memórias, elas inspirem a nova geração, né? De estagiários, alunos, professores, pesquisadores e gestores da universidade. Mas se inspirar um décimo já está bom. Então eu acho que o passado serve para isso, né? É que a gente pode aprender com ele e a gente sempre torce que ele possa nos também dar algumas lições, né? Parabéns, foi muito agradável e foi um prazer poder ouvi-las novamente, depois de algum tempo.